a estrutura perfeita e os detalhes calmantes para dormir. O universo das abelhas é um estudo sobre a ordem e a engenharia da natureza. Uma estrutura construída com precisão, onde cada movimento, cada ciclo e cada vibração tem uma função. De longe, a colmeia é um ponto de quietude na paisagem. De perto, é um mundo de atividade minuciosa, de um trabalho que se repete em padrões. Nesta jornada, vamos observar as etapas concretas desse mundo, desde a partida de uma abelha no campo até a quietude do inverno. Vamos focar nas mecânicas, nas texturas, nos sons e nas transformações. A atenção se guiará pelos detalhes, como uma colmeia funciona, do que acontece, sem pressa. A própria descrição do processo se tornará a sua ferramenta, uma narrativa para ocupar a mente com a precisão dos detalhes. A jornada da abelha coletora, a partida cadenciada entre a flor e o néctar. A observação de uma abelha coletora percorrendo o campo é um estudo sobre a precisão da natureza. Ela não se move de forma aleatória, mas em uma trajetória calculada, seguindo o rastro químico de flores específicas. O pouso é um movimento leve e preciso, onde as patas roçam o estigma e as antenas investigam a textura das pétalas. Um zumbido suave acompanha seu trabalho, uma frequência constante que se mistura ao ambiente, como um ruído natural de fundo. O pólen adere ao seu corpo, uma poeira dourada que se acumula em suas cestas, enquanto o aparelho bucal, uma estrutura complexa, suga o néctar. O néctar, um líquido quase transparente, é transformado em uma carga que altera o peso da abelha e a dinâmica de seu voo de volta. O corpo da abelha se torna um elo físico entre a flor e a organização da colmeia. O atrito sutil das patas sobre o estigma da flor é o primeiro passo da interação, um momento de calibração. Em seguida, a narrativa do pólen que se acumula sobre os pelos do corpo, alterando sua textura visual, e o processo físico da coleta nas cestas de pólen, que se enchem gradualmente. A cadência do voo também se altera. O zumbido se torna mais grave e o movimento das asas se adapta ao peso do néctar. A força necessária para o retorno é maior, um voo que é mais lento e mais direto do que a partida, como um pêndulo que retorna à sua base. A arquitetura do favo, a construção milimétrica e geométrica da cera. A colmeia é um universo de formas perfeitas, e o favo é o seu principal elemento estrutural. A construção começa com a secreção de escamas de cera, pequenas e translúcidas, produzidas pelas glândulas das abelhas operárias. Com suas mandíbulas, elas moldam essas escamas, fundindo-as e esculpindo as paredes hexagonais com uma precisão matemática. A simetria emerge de um trabalho cooperativo, onde cada abelha contribui com uma porção da estrutura, respondendo a estímulos químicos e mecânicos. O resultado é uma malha de hexágonos perfeitos, construídos com a mínima quantidade de material para a máxima eficiência de armazenamento. A superfície se expande, os alvéolos se aprofundam e a colmeia ganha forma, revelando uma arquitetura orgânica e geométrica que é um ato de ordem. O foco no processo contínuo de formação das escamas de cera translúcidas, que são puxadas do abdômen das abelhas, revela a beleza da repetição. O momento do contato da cera com as mandíbulas, onde a matéria-prima é moldada, é uma fusão discreta. A cera, ao ser trabalhada, se torna maleável, como um barro que se amolda. A formação gradual da malha hexagonal, vista como um padrão que se expande lentamente, mostra a precisão do hexágono, guiada por uma força coletiva e invisível. A alquimia da colmeia, o processo de desidratação e criação do mel, de volta à colmeia,
A abelha coletora se encontra com uma abelha processadora. A passagem do néctar, um líquido quase transparente e aquoso, ocorre em um movimento delicado, boca a boca. Nesse processo, o néctar se mistura a enzimas secretadas, iniciando a primeira etapa da transformação. O líquido é depositado em um dos alvéolos hexagonais do favo, onde um processo de desidratação começa. O líquido translúcido, que ainda está longe de se tornar mel, gradualmente perde umidade. Para acelerar essa perda, outras abelhas batem suas asas em sincronia, gerando um fluxo de ar quente e contínuo que circula pelo favo. A umidade do ar na colmeia aumenta, enquanto o néctar se adensa. A textura e o brilho se alteram, e a cor do líquido começa a adquirir as tonalidades profundas e ambarinas que caracterizam o mel. A descrição detalhada da interação entre duas abelhas, onde o néctar é passado em uma ação, precisa de fluidez controlada, é a transferência boca a boca. A visão das gotículas de néctar preenchendo os alvéolos vazios, como pequenas janelas líquidas. O som de um enxame se transforma em uma ferramenta de engenharia, criando um vento interno e constante que desidrata o favo. A transição física do líquido é percebida pelos sinais visíveis da mudança no néctar, desde a perda de seu brilho aquoso até sua sutil solidificação e a emergência de novas tonalidades. O fluxo da geleia real, a nutrição seletiva e a formação da rainha. Dentro da colmeia, o alvéolo de uma futura rainha se destaca por sua forma alongada e por ser inundado com geleia real, um fluido branco e cremoso. Diferente das outras larvas, que recebem essa substância apenas nos primeiros dias, a larva da rainha é alimentada exclusivamente com geleia real durante todo o seu desenvolvimento. A larva cresce em um ritmo acelerado, visivelmente maior que as demais, imersa nesse líquido rico em proteínas e nutrientes. A geleia real é um material de transformação, o único ingrediente capaz de ativar a expressão genética que a fará crescer em tamanho e desenvolver a capacidade reprodutiva. A observação é de um processo químico e biológico que acontece em escala microscópica, com consequências que definem a estrutura social inteira. A consistência da geleia real, sua viscosidade e opacidade, a distingue do néctar. A larva da rainha se expande, preenchendo o alvéolo de forma mais robusta e evidente que as larvas de operárias, mostrando a diferença visual do crescimento. A preparação para a metamorfose da larva da rainha acontece em uma câmara selada de tamanho maior, um período de suspensão e reorganização interna. O ciclo da vida, a transformação silenciosa no alvéolo fechado. Dentro de cada hexágono, a vida se prepara para emergir. Após a postura do ovo, a larva surge, alimentada com geleia real ou pão de abelha. Esta é a fase de crescimento rápido, onde o corpo translúcido se move suavemente dentro do alvéolo. Em um momento preciso, a abelha operária sela o alvéolo com uma camada de cera, criando uma câmara de metamorfose. O que acontece lá dentro é uma transformação invisível, um processo químico e físico que redefine a forma da larva para se tornar uma abelha adulta. A observação se torna uma questão de tempo e paciência, de esperar pelo sinal do renascimento. A quebra sutil da fina película de cera que anuncia a chegada de um novo ser. O movimento suave da larva em crescimento dentro do alvéolo, uma ação sem pressa, preenche o espaço. A formação da tampa do alvéolo, uma camada fina de cera, cria uma barreira sólida. A ressonância do hexágono, um sinal da atividade interna da pupa, é a vibração discreta
do alvéolo. O som de um suave atrito anuncia o trabalho da metamorfose, a comunicação da colmeia, o sistema de ritmos, danças e vibrações. Dentro da colmeia, a escuridão é preenchida por um complexo sistema de comunicação. As abelhas se comunicam através de movimentos e vibrações. Quando uma abelha coletora retorna de uma fonte de alimento, ela executa uma série de movimentos no favo, a dança do requebrado. A abelha se move em um padrão de 8, vibrando seu abdômen e emitindo um zumbido de alta frequência. A direção da linha reta, no centro do 8, indica a direção da fonte em relação ao Sol, e a duração e intensidade da dança informam a distância e a qualidade. As outras abelhas operárias se aglomeram ao redor, tocando-a com suas antenas, absorvendo as informações de forma tátil, interpretando a vibração e o cheiro da flor que ela carrega em seu corpo. A recepção tátil da informação é o toque das antenas, onde as abelhas processam as vibrações e odores, num ato de coleta de dados. A repetição do movimento em forma de 8, um padrão geométrico que codifica a direção do voo, é o padrão do requebrado. A variação na intensidade do som emitido pela abelha dançarina é a frequência do zumbido, uma modulação que indica a distância. A termorregulação do enxame, a engenharia coletiva da temperatura. A colmeia mantém uma temperatura interna constante, um ato de engenharia coletiva que ignora as variações externas. Quando a temperatura sobe, as abelhas agem como um sistema de ar-condicionado. Elas formam correntes de ar, batendo suas asas em uníssono na entrada e na saída da colmeia, como se exalassem o ar quente e puxassem o ar fresco para dentro. Algumas abelhas se espalham pelo favo, distribuindo pequenas gotículas de água em sua superfície, que evaporam e ajudam a resfriar o ambiente. Quando a temperatura cai, a resposta é oposta. As abelhas se aglomeram em uma massa densa, o cacho, e geram calor através de vibrações musculares rápidas, sem moverem suas asas. O calor é então distribuído, mantendo o núcleo do cacho e a rainha aquecidos. A agregação densa das abelhas, uma resposta física ao frio, cria uma massa que retém o calor. É a formação do cacho, a criação de uma corrente de ar constante na entrada da colmeia, uma ação sincronizada que ventila o espaço. É o fluxo de ar na entrada, a geração de calor interno, através de pequenas contrações musculares. É a vibração muscular, uma fonte de energia que mantém a temperatura, a defesa da colmeia, a presença coletiva e a resiliência da estrutura. A colmeia é um universo de ordem, mas é também uma fortaleza, defendida por um sistema de vigilância e resposta imediata. Na entrada da colmeia, abelhas guardiãs patrulham, examinando todas as que tentam entrar. Elas identificam os membros da colmeia pelo seu odor químico, uma assinatura olfativa única de sua rainha. A aproximação de um intruso desencadeia uma reação imediata. As guardiãs se movem para a frente, emitindo sinais químicos de alarme, que atraem mais abelhas para a defesa. A picada é o último recurso, uma ação de sacrifício que libera um feromônio de alarme, marcando o agressor e alertando todo o enxame para a ameaça. A identificação dos membros da colmeia, um processo químico que diferencia o familiar do estranho, é o reconhecimento pelo cheiro. A liberação de um feromônio específico, um sinal químico que se espalha e mobiliza as abelhas, é a emissão do alarme, a criação de uma barreira física de abelhas na entrada que se unem para bloquear o acesso de predadores maiores, é a formação da barreira, a limpeza e a ordem.
O trabalho metódico da higiene da colmeia. A manutenção da colmeia é um processo contínuo e metódico, essencial para a saúde e a sobrevivência do enxame. Abelhas operárias se dedicam exclusivamente à limpeza. Elas removem restos de cera, larvas mortas e qualquer material estranho que possa comprometer a estrutura ou a higiene do favo. Essa limpeza é feita de forma minuciosa, com as abelhas usando suas mandíbulas para carregar o lixo para fora da colmeia. Um dos materiais mais importantes na higiene é a própolis, uma substância resinosa coletada de árvores. A própolis é usada para selar pequenas rachaduras e fendas, agindo como uma barreira física e antimicrobiana. O processo de carregar o lixo para fora da colmeia é a remoção das partículas. O ato de selar as fendas com a substância resinosa, um trabalho de vedação que fortalece a estrutura, é a aplicação da própolis, cujo cheiro característico é um sinal olfativo de proteção e limpeza. O atrito suave das mandíbulas das abelhas, ao removerem os detritos, é o som da raspagem da cera. A colmeia no inverno, a agregação e a sobrevivência na quietação. Com a chegada do inverno, o ritmo da colmeia muda. A coleta de néctar e pólen cessa e o enxame se retira para o interior, vivendo das reservas de mel e pólen. A vida da colmeia, então, se torna um estudo de quietude e agregação. Para se protegerem do frio, as abelhas se agrupam em um cacho, formando uma massa compacta no centro. As abelhas na camada externa do cacho se movem para o interior, e as do interior se movem para a camada externa, em um rodízio lento e constante. Esse movimento garante que nenhuma abelha seja exposta ao frio por muito tempo, e a geração de calor se torna um esforço de toda a comunidade. O zumbido, que antes era um som de trabalho, agora se torna um murmúrio de sobrevivência. O inverno é um período de suspensão da atividade externa, um momento de resiliência e quietude. A aglomeração das abelhas em uma massa compacta, uma resposta física ao frio, é a formação do cacho de inverno. O movimento quase imperceptível das abelhas, que se deslocam do interior para o exterior do cacho, é o rodízio lento das camadas, que garante que a temperatura seja mantida. A ausência de voo e a diminuição drástica da atividade na colmeia é a quietude do enxame, e o som de um murmúrio, uma frequência baixa, indica a geração de calor. Chegamos ao fim desta jornada de observação da colmeia. Um mundo de detalhes e ritmos que se repetem, onde cada processo, do voo ao silêncio do inverno, tem uma lógica e uma beleza que se revelam na descrição. A ordem da colmeia, a perfeição de suas formas, o trabalho contínuo e a quietude da espera são o próprio conteúdo.